Olá, bem-vindos a mais um episódio dos 230. Hoje a entrevista é Mariana Leitão, líder parlamentar e deputada da Iniciativa Liberal. Mariana está na Iniciativa Liberal desde 2019, é licenciada em Relações Internacionais e tem 3 pós-graduações na área da gestão, mãe de 2 meninas, correto? Foi eleita pelo Círculo de Lisboa. Portanto, Mariana, a minha pergunta é, já está habituada aos corredores da Assembleia, já não se perde? Olá, antes de mais, não, já não me perco, felizmente, até porque antes de ser deputada já tinha sido chefe de gabinete durante um ano e, portanto, sim, já estou bastante habituada aos corredores da Assembleia da República, já sei onde é que são praticamente todos os sítios, porque isto é muito grande e, portanto, há um ou outro sítio que se calhar ainda não consigo identificar, mas a maior parte daquilo que é o nosso trabalho e onde ele se passa já conheço bastante bem. Mariana, uma coisa que me chamou a atenção foi que à direita é a única líder parlamentar que é mulher. Acha que os restantes partidos ficam um bocadinho atrás nesta questão? Eu acho que essencialmente o importante é que quem decidem ou quem escolhem para líder parlamentar seja alguém que tenha esse mérito para ter essa nomeação e seja alguém que consiga de facto defender os interesses do seu grupo parlamentar e garantir ali alguma estabilidade e algum sentido negocial que também é preciso ter, porque muitas vezes algumas das propostas depois acabam por termos de estar ali em algumas negociações com os outros líderes parlamentares e, portanto, isso é que são as características essenciais. Se são homem ou mulher é completamente indiferente. A Iniciativa Liberal tem deixado isso bem claro e eu gostava de saber se acha que os outros partidos também têm essa questão interna bem resolvida. Daquilo que eu me tenha percebido, acho que sim. Muito bem. Mariana, recuando ao seu passado, o que é que a Mariana fazia como ninguém e o que era preferível qualquer pessoa fazer, menos a Mariana? Ui! Essa pergunta é muito difícil. O que é que eu fazia como ninguém? Eu acho que tenho uma característica que noto que é uma característica bastante minha, bastante pessoal, que é ser uma pessoa, se calhar às vezes, um bocado hiperativa. Ok. Portanto, isso permite-me conseguir ter muita energia para fazer muitas coisas, algumas vezes até muitas coisas ao mesmo tempo. E de alguma forma acho que isso é uma das minhas características e depois também ter assim um certo espírito inconformista que faz com que ajuda também a que eu queira fazer muitas coisas para resolver muitas coisas ao mesmo tempo. Algo que eu nunca faria, foi essa a questão. Algo que qualquer pessoa faria, se calhar era melhor ser outra pessoa a fazer e não a Mariana. Alguém que não fosse tão boa. Alguma coisa... não sei, depois há coisas que são mais maçudas, menos de ação e mais mais de maçudas, de estudo ou de análises muito longas e tudo mais. Eu sou uma pessoa mais executiva, mais de fazer. Mais linha da frente. Mais linha da frente e resolver questões e, portanto, coisas mais que exijam demasiada investigação ou introspeção ou análise e tudo mais. Eu gosto de coisas mais imediatistas. Muito bem. O seu percurso na Iniciativa Liberal começa em 2019, mas como é que foi o seu primeiro contacto? Como é que soube da existência do partido? Ora, eu na altura em que o partido surgiu, portanto, bastante antes ainda de eu ser membro, eu já nas eleições europeias, que foram nesse ano, mas antes ainda de eu me ter tornado membro, eu já tinha votado na Iniciativa Liberal. E porquê? Devo-me ter, ou porque vi alguma coisa na televisão, ou porque reparei em algum cartaz, e portanto, depois aí fui, ou alguma coisa nas redes sociais, e depois aí fui atrás tentar perceber o que era a Iniciativa Liberal. Percebi que finalmente tinha aparecido um partido que ia ao encontro da minha linha de pensamento, e na altura tinham mensagens muito, muito concretas, a questão da ADS é para todos, a questão da baixa de impostos, tudo isso eram matérias da liberdade de escolha, tudo isso eram coisas que eram muito importantes para mim e eu vi esse partido, vi que se defendiam esses ideais e aí foi quase amor à primeira vista. Percebeu logo que o liberalismo funciona e faz falta em Portugal. Ora, sem mais, nem mais. E portanto nessa altura votei logo na Iniciativa Liberal para as europeias e depois, passado uns meses, decidi, até foi um amigo meu que também é membro da Iniciativa Liberal e na altura nós jogávamos bridge juntos e até foi ele que
que me desafiou e disse: mas tu até já votaste E podemos saber quem é? É o João Barbosa, é membro da IEL do Porto. Nós jogamos bridge, já jogávamos, hoje agora já praticamente já não joga, há praticamente 2 anos. E na altura ele é que me desafiou: anda lá, tu identificas-te, conheces o partido, é uma forma de ajudares. E eu nessa altura, pronto, tornei-me membro, até como forma apenas de contribuir de alguma forma para o partido. E pronto, a partir daí as coisas foram acontecendo. E nessa altura como é que estava a sua vida profissional? O que é que estava a fazer? Nessa altura, portanto, houve ali uma altura em que eu estava ainda na empresa a trabalhar, depois, entretanto, saí, depois comecei a dedicar-me, voltei a estudar, estive a estudar programação, acabei a pós-graduação que estava a fazer na altura em análise de dados, depois comecei a dedicar-me mais ao bridge nessa altura, cheguei a ser presidente da Associação Regional de Bridge de Lisboa, já tinha também estado na Federação Portuguesa de Bridge e depois... Portanto, tínhamos um núcleo de alta competição, eu jogava muito nessa altura, depois treinava muito para ir jogar campeonatos lá fora, porque acabava por estar na seleção feminina e, portanto, nesse período, e dedicava-me muito ao partido também. E, portanto, nessa altura foi mais ou menos esse o percurso. E até que depois até fiquei presidente do Conselho Nacional, depois fui eleita deputada municipal em Oeiras e... Então vamos falar sobre isso também. Exato. Prefere o fato ou o equipamento? Prefiro o equipamento. Com as funções, se calhar, do que o fato traz, não é? Exato. Mariana, exatamente como disse, foi eleita deputada municipal nas casas da Assembleia Municipal de Oeiras, nas autárquicas de 2021, suspendeu o seu mandato quando foi eleita aqui para a Casa da Democracia. Como é que compara as duas assembleias? São totalmente distintas. É muito diferente. Exatamente. É muito diferente porque aqui, na Assembleia da República, o Poder Legislativo está aqui, a Assembleia Municipal não legisla e, portanto, está muito restringida na sua capacidade de ação, faz recomendações, debate os assuntos, vota várias coisas que vêm das reuniões de Câmara, mas é muito diferente, não há comparação possível. Por um lado, a Assembleia Municipal exige, tem uma dinâmica mais, vou-lhe chamar intimista, no sentido em que há uma maior proximidade entre as várias pessoas que ali estão, são muito menos pessoas, os assuntos acabam por ser debatidos muitas vezes em comissões com maior profundidade e portanto, acabamos por entrar muito dentro de alguns dossiês, mas depois é muito limitada na sua capacidade de ação. Ainda para mais quando o Executivo tem uma maioria, como é o caso em Oeiras, em que tem uma maioria na variação, mas tem também uma maioria na Assembleia Municipal, só acontece e só se faz aquilo que eles querem e, portanto, ficamos muito limitados na ação. No entanto, no combate político é muito aceso, porque lá está, também é mais próximo, tem mais essa vertente. Aqui é diferente, o tipo de assuntos também são bastante diferentes. Aqui há capacidade legislativa, os sentidos de voto podem determinar se uma coisa passa ou não passa e, portanto, isso tem impacto depois na vida das pessoas e, portanto, desse ponto de vista é muito diferente e até a complexidade dos assuntos. Alguma característica da Assembleia Municipal que gostasse de ver refletida na Assembleia da República? Assim que eu me lembre, eu acho que há uma coisa que falta nas Assembleias Municipais, algumas, eu sei que em Lisboa não é assim, não tenho a certeza como é que é no Porto, mas em Oeiras claramente não há. A Assembleia da República tem um conjunto de serviços que nós podemos recorrer para nos ajudarem a estudar determinado assunto, ou a aprofundar determinada matéria, ou a fazer direito comparado, e há muitos relatórios de suporte às iniciativas que são aqui discutidas, até, obviamente, porque muitas delas também depois podem se tornar legislação e têm outro impacto. A Assembleia Municipal não tem nenhum jurista sequer a quem se possa recorrer para analisar alguma coisa, e isso torna difícil o trabalho das pessoas. Ainda por mais, eu era deputada única, sem qualquer apoio da Assembleia Municipal. Obviamente depois tem apoio do partido, mas a própria Assembleia Municipal não tem nada a quem se possa recorrer para fazer uma análise mais profunda sobre qualquer assunto. E obviamente nós estamos a falar de
de discutir regulamentos de taxas, estamos a falar de discutir relatórios e contas, estamos a falar de discutir orçamentos, planos de atividades das empresas municipais. Portanto, há ali um conjunto de situações que exigem, obviamente, algum nível de detalhe e era benéfico para os eleitos e para os eleitos fazerem um melhor trabalho no desempenho das suas funções, haver alguns desses serviços de apoio que na Assembleia Municipal de Oeiras não existem. Portanto, Mariana, eu também tenho reparado que na IEL o foco vai alternando entre as pessoas. O partido, já sabemos que é um partido de ideias, mas que deposita a confiança em certos membros e vocês querem mostrar que a equipa é integralmente competente. Por isso é que ela vai aparecendo diferentes pessoas a falar sobre diferentes assuntos, alguns assuntos associados a determinadas pessoas sempre, ou seja, tem muito uma imagem vincada para cada um dos deputados. No fundo, isso ajuda a trazer uma mensagem uniforme para o povo. Como é que comenta esta rotação do foco na IEL? Bem, nós somos essencialmente um partido de ideias, mas obviamente que essas ideias também são transmitidas por pessoas. E aquilo que nós tentamos fazer é, em vez de ter isto focado numa ou outra pessoa, não mostrar ao país que somos dignos dessa confiança, de que temos várias pessoas a vários níveis, não só aqui na Assembleia da República, mas nos outros parlamentos todos, porque elegemos já em todos os parlamentos, mas também ao nível das Assembleias de Freguesias, Assembleias Municipais, que temos pessoas muito competentes a trabalhar pelo partido, a dar a cara pelo partido e, no fundo, a mostrar aos portugueses que a mensagem liberal é credível, há muitas pessoas, o partido tem muitas pessoas competentes que fazem desse veículo, dessas ideias. E depois, vou falar aqui mais da Assembleia da República, que é no fundo, o que nos está mais próximo. Nós temos várias comissões, nós somos só 8 deputados, mas tentamos ir a todas as comissões, são 14 comissões permanentes, mais as comissões de inquérito que entretanto se constituíram, mais as comissões eventuais que também já foram constituídas. Portanto, já vamos praticamente na 19ª comissão, portanto, e nós tentamos ir a tudo na medida daquilo que é a nossa capacidade, porque nem sempre é fácil estar em 3 sítios ao mesmo tempo, mas tentamos ir a tudo para mostrar exatamente ao país uma visão liberal do país e não apenas uma visão liberal de uma ou outra área. Não, temos ideias, temos uma forma de pensamento transversal para as várias áreas do país. E tenho a sorte também de trabalhar com 7 deputados extraordinários que se dedicam a isto com enorme afinco, que têm mesmo muito trabalho e que muitas vezes estão a saltitar entre temas que não têm nada a ver uns com os outros e, portanto, têm mesmo de estudar e de se dedicar a esses temas com alguma profundidade. E, portanto, tenho essa sorte e a Iniciativa Liberal também tem a sorte de ter esses 7 deputados que se dedicam com esse afinco a transmitir as ideias liberais. E é muito importante fazê-lo também de forma empírica, com dados e, portanto, essa forma de organização que nós temos de ter os deputados a falar dos seus temas no sentido em que são os temas que acompanham em comissão, que são os temas aos quais se dedicam com maior profundidade, faz com que depois também a mensagem saia mais fundamentada, com base em dados e evidências e, portanto, consolidar, no fundo, a mensagem que é passada, todos com um objetivo comum, que é fazer chegar esta visão liberal do país aos portugueses. Exatamente, e o país está dividido em várias áreas, são as áreas das comissões parlamentares que precisam de atuação, precisam de decisão. Vocês são poucos deputados, portanto têm que saber dividir, vai ficar com mais do que uma comissão cada um. Sim. Como é que fazemos esta distribuição das comissões? Que matéria que a Mariana diz, não, isto quero ser eu a falar, e qual é a matéria que diz, vai lá tu, outro deputado. A forma como nos dividimos é definida no início da legislatura, nessa altura, e, portanto, nós previamente já sabemos, eu vou dar este exemplo, imagina, eu acompanho a primeira comissão, que tem um conjunto vastíssimo de assuntos, e, entretanto, como tem um conjunto vastíssimo de assuntos, dentro da própria primeira comissão há alguns temas que não sou eu que trato, é uma colega minha, a Patrícia Gil Vaz. O que é que nós fazemos? Quando os temas... Portanto, o trabalho da primeira comissão sou eu que acompanho mais em permanência, mas depois, quando esses temas são discutidos no plenário, nós dividimos dessa forma. Imagino, são temas que sou eu que acompanho, sou eu que faço as intervenções.
São temas dentro da primeira comissão que é mais a Patrícia que acompanha, é a Patrícia que faz a intervenção. São temas de uma outra comissão, por exemplo, a segunda ou a terceira, que são ligadas à defesa e aos negócios estrangeiros. É o Rodrigo Saraiva que acompanha essas comissões e, portanto, é o Rodrigo Saraiva que tendencialmente faz as intervenções em plenário. E depois, se algum de nós não puder ou houver alguma questão, trocamos entre nós e isso. Há muita flexibilidade e nós, felizmente, eu todos os fins de semana faço a divisão dos plenários da semana, seguindo mais ou menos esta lógica. Porquê? Porque o que faz sentido é as pessoas irem discutir os assuntos ao plenário das suas áreas, considerando que estão muito mais aptas, têm muito mais informação para o fazer do que os outros deputados. Não quer dizer que, de vez em quando, não aconteça eu ir discutir temas que não têm a ver com as minhas áreas, mas, obviamente, aí há briefings feitos pelos deputados das áreas, há trabalho depois que é preciso ser desenvolvido, os assessores também depois dão uma boa ajuda nessas questões e pronto, e mais ou menos dessa forma. A mesma coisa acontece em outras situações, é preciso ir falar de um tema qualquer a um órgão de comunicação social, tenta-se ao máximo que seja o deputado da área a ir falar sobre o seu tema. Mas eu vou insistir na questão. Assim como nós não podemos pedir a um professor que ensine todas as áreas, não podemos pedir a um juiz que julgue sobre todas as áreas, também é injusto pedir a um deputado que saiba, que domine todas as matérias. Claro. Portanto, qual é a matéria que a Mariana diz, não, isso é para outro deputado? Agricultura. Agricultura, ok. Uma resposta honesta. Então, vamos... Uma resposta muito honesta. Sim, é isso que se quer. Nós vamos agora entrar na sequência de perguntas rápidas. Quanto mais rápido puder responder. Rápida? Não, isto foi uma insistência da pergunta anterior. Okay. Portanto, Mariana, privatizar primeiro a RTP ou a TAP? A TAP. 180 ou 230? 230. Muito bem. Eleições presidenciais, é cedo demais para estar a falar ou estamos na altura certa? Um bocadinho cedo demais, sim. Um hobby de que não abdica? Ver filmes com as minhas filhas. Ok. Primeiro leite ou cereais? Vou ser muito honesta, eu não gosto de leite. Ok. Portanto, primeiro os cereais. E só os cereais? E só os cereais. Exatamente. Não, pode ser iogurte. Muito bem. Ok. Muito bem, mas vamos fazer na mesma este cenário assim hipotético e figurado. Para perceber a amplitude do discurso da IEL, se o Estado fosse os cereais, se o Estado fosse o leite e as pessoas os cereais, encontraríamos cereais a afogarem-se ou já declarados mortos por afogamento? Não, há um excesso de Estado, não há dúvida nenhuma. O Estado tem de estar presente em áreas de soberania importantes, áreas como a segurança, a saúde, a educação e a justiça, é óbvio, e a defesa. No resto, tem de sair da frente e, portanto, é óbvio que quando temos o Estado em todo o lado, aí as pessoas começam-se a afogar, sem dúvida. Portanto, é preciso haver aqui um repensar da forma como o Estado está na sociedade e nós dizemos isto muitas vezes, o Estado deve ser forte nestas áreas de soberania para evitar situações como as que temos vivido, com manifestações permanentes de forças de segurança ou dos bombeiros, fugas das prisões e coisas do género, o SNS completamente em descalabro sem conseguir dar resposta às pessoas e alunos sem aulas. Portanto, nós vemos que estes setores estão em decadência e acelerada e, portanto, quanto mais cedo o Estado parar de estar em outras áreas, olha, como por exemplo a TAP, as EFASECs e coisas do género, mais depressa se pode dedicar, e com muito mais recursos, às áreas essenciais para evitar que os cereais se afoguem no leite e coisas do género. E há alguma área em que acho que o Estado tem um papel mesmo muito forte e que devia ter zero? Não se devia meter ponto final? A TAP. O Estado não tem... Qual é a lógica de termos um Estado com uma companhia aérea? Não faz sentido nenhum. Não é estratégico? Não é estratégico. Isso é o que a esquerda diz, as empresas estratégicas. Nós não queremos empresas estratégicas, nós queremos empresas que deem lucro. E as empresas que dão lucro devem ser privadas, devem estar na esfera privada, até porque se um dia correr mal e houver prejuízos privados, eles que fiquem no privado, não sejam assumidos pelo Estado, que é muitas vezes o que acontece. E o caso da TAP é gritante nessa matéria, quer dizer, o grande argumento na altura eram as rotas e era preciso rotas para garantir a ligação à CPLP, etc. Desde que a TAP foi nacionalizada, não me lembro de uma rota que tenha sido feita que seja para garantir... Vocês até pediram
para eles dizerem rotas estratégicas e já agora para definir o que é uma... O que é uma rota estratégica? Exatamente. Não, e não houve, portanto, é obsessão ideológica achar-se que a TAP tem de ser do Estado. É uma obsessão ideológica. Agora temos uma notícia recente que a TAP vai fazer voos do Porto para Boston e de Lisboa para Los Angeles. Foi uma boa novidade? Certo, as pessoas que estão no Porto podem-se passar a deslocar para essas cidades, mas não era preciso a TAP ser... Se houver procura, garantidamente que essas rotas vão aparecer. Seja a TAP, mesmo que a TAP seja privada, não é por ela ser do Estado que essas rotas existem. Eu acho que é muito importante as pessoas perceberem isso. Isto existe por uma lógica de lei da oferta e da procura. Ok, é um mercado a regular-se. Claro. É isso. Mariana, filme favorito? 2. Ok. É muito difícil escolher entre estes dois. Os Condenados de Shawshank e Os 12 Homens em Fúria. 12 Homens em Fúria, vi. Numa aula de filosofia. É espetacular. Música favorita? Música, uma só música. Uma música. Artista, pronto. Não, eu vou dar uma música. É uma música que me acompanha desde sempre e que é muito, muito importante na minha vida, que é o Bohemian Rhapsody dos Queen. Ok. Não sei se também é a minha preferida, mas é se calhar a que mais marcou, Sim, a minha vida. Às vezes o que eu reparo é que a música favorita das pessoas nem sempre é que elas ouvem mais. Simplesmente é uma música marcante. Esta música já a ouvi muito, agora se calhar já não ouço há algum tempo com tanta insistência, mas fez parte da minha vida praticamente toda. E se o atual governo fosse uma série, qual era a categoria? Trágico-cómica. Trágico-cómica. E a Iniciativa Liberal está a par dos interesses dos jovens? Sim, está, acho que sim. Estamos... Quem é a música Wildflower? Wildflower. De quem é? Quem é? Wild Forward. Flower. Wildflower. Lotus Flower é dos Radiohead, portanto essa não é. Uma artista muito jovem. Muito jovem? Muito jovem. A Diana Grande. Billie Eilish. Mas está tudo bem. Pronto. Mariana, alguma vez puxou as orelhas a Bernardo Blanco? Já. Já, ok. Não é puxar as orelhas, mas é óbvio que às vezes temos, sim. E se estivesse no governo, qual era o seu ministério? As minhas áreas que eu mais gosto são sem dúvida que são as áreas que eu acompanho no fundo, porque já gostava muito desses setores. Gosto muito da área da justiça, não sendo advogada, identifico-me imenso com algumas das questões que se tratam nessa área, o funcionamento, a orgânica, a questão da luta contra a corrupção, a questão do funcionamento dos tribunais, etc. São áreas que me interessam e que eu gosto bastante. E depois também gosto muito da área da administração interna, que é outra área que eu acompanho. E, portanto, as forças de segurança, a forma como a própria proteção civil está organizada, todo o funcionamento Pronto, e tenho algumas ideias sobre essas áreas e são as áreas que eu mais gosto. Pensei que me ia responder a negócios estrangeiros. Não. Muito bem, fiz mal esta análise. Não, vamos por parte. Eu gosto muito de política externa, sem dúvida, mas negócios estrangeiros têm uma cota parte de diplomacia que eu acho muito interessante, mas lá está, voltando ao início da nossa conversa, eu sou mais de execução e se calhar menos portanto, prefiro áreas em que sinta que posso... Aquele planeamento muito intensivo. Sim, posso dar um contributo mais efetivo e mais imediato, exatamente. Muito bem. Prefere grandes convívios ou ficar por casa? Uma pessoa mais caseira, Mariana? Eu gosto muito de convívios, mas também gosto muito de estar em casa. Para conseguir lidar com os convívios, depois também preciso estar algum tempo em casa. É 50-50, então? Não é. Hoje em dia é para aí 80% de casa, 20% de convívios. Ok. Impor um limite anual de imigrantes em Portugal, sim ou não? Cotas, nem pensar. Muito bem. Aquela publicidade recente da castanha e da minhoca, isso foi transfóbica ou é liberdade de expressão? E humor? É humor. Humor? Como é óbvio. É preciso ser-se muito rebuscado para ficar ofendido com humor. Não acho que faça sentido. E agora falemos do famoso imposto IRC.
Descer 1 ponto percentual. Comenta em 3 palavras. Em 3 palavras, não resolve nada. Ok. Podiam ser 3 palavras isoladas. E agora a eleição de Trump, em 3 palavras. Pode ser perigoso. Pode ser perigoso, ok. Bom, não era bem isto que eu pretendia, mas tudo bem. Agora, um canal televisivo... Querias palavras e não frases. Mas exatamente, sim, mas pode ser. Já outros deputados estão a recorrer esta estratégia. Percebe-se bem a mensagem. Sim. Um canal televisivo chama para debater com um deputado de esquerda. Quem é o feliz contemplado? Eu acabei de vir de um debate com 2 deputados de esquerda. Quem é que eu escolhia? O António Filipe. O António Filipe tem alguma amizade particular com algum deputado mais de esquerda, que só as ideias políticas é que sejam completamente contrárias, mas... Dou-me muito bem com vários deputados e deputadas de esquerda. Não podemos falar de política. Não podem falar de política, porque é difícil. Aí não concordamos nada. Mas conseguimos, obviamente, há assuntos em que conseguimos convergir, não são muitos, mas temos obviamente uma relação de cordialidade e de respeito mútuo e acho que isso é importante de se manter. Portanto, sim, também acontece. Ok, Mariana, e para terminar, que mensagem gostaria de deixar a Portugal, concretamente ao público jovem? Ao público jovem, olha, eu gostava que, acima de tudo, acho que é importante termos um país que garanta que os jovens não têm de se ir embora. E parece-me que estas medidas que os governos sucessivamente vão anunciando, uns de uma maneira, outros de outra, agora é o IRS jovem, agora umas poupanças na compra de casa, é insuficiente para garantir que os jovens não se vão embora. Eu tenho 2 filhas, ainda não são umas jovens, são umas crianças, mas já estão a caminhar para isso, e a última coisa que eu queria era que elas se sentissem obrigadas a ir embora. Obviamente que se o quiserem fazer por sua vontade é outro assunto, mas serem obrigadas porque o país não lhes dá as condições que elas precisam, eu não gostava que acontecesse. E eu sei que isso acontece a uma grande percentagem dos jovens. Aos outros que cá ficam, a maioria ganha menos de 1000 euros por mês. E, portanto, é preciso mudar o paradigma disto tudo. E não é com medidas avulso que se vai garantir isso. É preciso subir salários. Para subir salários, por isso é que eu digo, o IRC não vai resolver nada. Porquê? Porque era preciso que houvesse uma descida acentuada de IRC para garantir que houvesse crescimento económico, para que com isso houvesse mais emprego, mais bem pago e subir os salários dos jovens. Temos jovens que passam anos na faculdade a estudar, são altamente qualificados, podiam estar a dar um contributo enorme ao país e acabam por ir dar esse contributo para outro país qualquer. E, portanto, é preciso, para fixar os jovens cá, que haja aqui uma mudança e eu acho que aí a visão liberal do país ideal que a Iniciativa Liberal tem e que defende diariamente aqui na Assembleia da República, só por esse caminho é que de facto se consegue garantir que os jovens não têm de se ir embora. Tenho só mais uma questão. Força! Gostava de saber se a Mariana tem interesse num dia vir a candidatar-se a deputada ao Parlamento Europeu. Não, agora, calma, agora estou muito focada na Assembleia da República e não tenho intenções nenhumas nos próximos tempos largos Sempre que o mandato acabou de começar, Sim, portanto. exatamente, de me candidatar ao Parlamento Europeu. Não, acho que ainda tenho um grande contributo para dar ao Parlamento Nacional e, portanto, espero por aqui ficar bastantes mais anos e não apenas e não saltar para o Parlamento Europeu. Bem, obrigado, Mariana. Obrigada eu. Podem ver esta entrevista e todas as outras em www.os230.pt ou no seu canal do YouTube. Obrigado.